Adriano, você teve a oportunidade de conviver, de conhecer pessoalmente aqui no Recife dois grandes nomes da literatura e do pensamento francês no século XX, né? Camus, naquela famosa viagem dele ao Brasil em 48, quando ele esteve aqui no Recife, e foi 49 não. 49. Acho que 49. Quando ele foi saudado por Hermílio Borba Filho. No Teatro Estudante de Pernambuco, né? Na Faculdade de Direito. Na Faculdade de Direito, pelo grupo do Teatro do Estudante. E depois Sartre. Você já era então já conhecido pelo Auto da Compadecida. Quais as impressões que lhe deixaram esses dois escritores? Olha, se você... eu sempre simpatizei muito mais, tanto como pessoa como escritor, com Camus. Quer dizer, eu achei Camus uma pessoa muito mais viva, parecia gente, mais do que Sartre. Sartre, eu tive depois uma boa conversa com ele. O primeiro contato não foi bom, porque eu era muito radical quando jovem, e ele me perguntou, no primeiro momento, eu estava com Francisco Brenan e Roberto Alvim Corrêa, e nós fomos, Roberto Alvim conhecia ele, nós fomos levar Roberto Alvim para ver Sartre, e fomos lá à Faculdade de Filosofia. Aí quando chegamos lá, aí disseram, não, o Sartre saiu daqui com o Jorge Amado para a casa de Francisco Brenan. Aí a gente ficou aperreado, porque inclusive Francisco estava fora. Aí nós fomos para o Engenho São Francisco, que era a casa de Francisco Brenan. E quando a gente foi chegando lá, estava cheio de gente, de repórter inclusive, e aí me trouxeram de repente para a frente de Sartre, e ele me disse que tinha lido o Auto da Compadecida e tinha gostado e queria publicar. Ele tinha lido numa versão francesa? Ele tinha lido numa versão em inglês. Do Dillwyn Radcliffe. Já estava editada? Já estava editada. Aí ele me disse que queria publicar na revista Tempos Modernos dele, né? Aí eu disse, eu não quero não. Eu fiquei, aí ele disse, ele ficou bem surpreso, disse, por que eu não quero? Eu digo, porque eu não sou existencialista. E realmente, o motivo era esse, tá entendendo? Ele tinha A revista era uma revista... ateísta militante, tá entendendo? Então, eu não queria aparecer lá, não queria aparecer assim, aí eu me recusei, quer dizer, aí ficou um certo mal-estar assim. Mas 2 dias depois ele deu uma aula sobre teatro, lá na Faculdade de Filosofia. Foi muito boa a aula. A aula dele foi muito boa e eu então me aproximei e tive uma conversa muito boa com ele sobre teatro. E até registrei isso num ensaiozinho que eu escrevi, que nunca publiquei. Ele falava português? Não, nós falamos em francês. Dá para falar um pouquinho de francês. Eu fiz esse artigo sobre esse ensaio, sobre o teatro, sobre essa aula que ele deu. E foram esses 2 contatos que eu tive com ele. Agora, com o Camus foram contatos muito rápidos. Mas eu gostava mais pessoalmente e admirava mais como escritor. Não sei se você concorda com isso, mas se exige muito do escritor do terceiro mundo que seja poliglota ou que domine mais de um idioma, e não se exige. Os escritores, os pensadores do primeiro mundo são monoglotas, vêm para cá, falam na sua língua. Só escritores não, né? Eu acho que a comunidade, de uma forma geral, exige que se fale pelo menos inglês e agora espanhol também. Não é nada se você não conseguir falar pelo menos os 2 idiomas aqui no Brasil. Por isso gostava eu admirava isso em Mao Tse Tung. Ele não abria mão, só falava chinês.
Quem quisesse que entendesse. Ele estava um tradutor. Essa coisa de falar aqui no Brasil que a gente precisa ensinar uma outra língua, aprender uma outra língua, isso é Recife de subdesenvolvimento, Ariano? Evidentemente, veja bem, eu acho que o conhecimento de outra língua não é só aqui não, em qualquer lugar é bom. Porque a pessoa precisa tomar conhecimento, né? Eu, quando jovem, eu não teria tomado conhecimento de muitos escritores se eu não lesse francês, não é? Mas li muita gente em francês, muita gente... Russos, né? Os grandes russos eu li em francês primeiro, né? Eu acho que é uma necessidade, é bom. Agora, não deixar que isso se transforme numa subserviência. Ariano, você nasceu na Paraíba, né, viveu a vida inteira em Pernambuco, já percorreu todo esse Nordeste, todo o país. Mas a gente queria saber a relação sua, né, desse nordestino, sobretudo com o Rio Grande do Norte. Como é que é? Eu digo sempre que eu não faço distinção entre esses três estados, não, tá certo? Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para mim, o coração do Brasil é o Nordeste e o coração do Nordeste está nesses três estados. As famílias se encontram, se entrelaçam aí. Se dependesse de mim, eu até reunia todos num estado só, tá certo, né? Reunia essa bandeira. Eu reunia Mas tudo. Mas por quê? Por que você tem esse entendimento de que porque... a nossa farinha é uma só? Olha, em primeiro lugar, as famílias são todas entrelaçadas, né? Nós somos primos aí. Você mesmo é meu primo, né? Os Dantas, você sabe muito bem, um Dantas se fixou no Seridó, chamava-se Caetano, dele provavelmente descendo de você. O irmão dele, José, se fixou na Serra do Teixeira, na Paraíba, dele descendo eu. Além disso, eu sou parente atualmente no Rio Grande do Norte, eu sou parente de Vilma. Da governadora Vilma de Faria? Pois não, de Oswaldo Lamartine. Né? Porque tanto Vilma quanto Oswaldo, quanto eu, somos Pereira Monteiro, que é uma família que desde o século XVIII se estabeleceu na famosa Serra Negra e que tem gente na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. De maneira que meu bisavô era pernambucano, mudou-se para o Rio Grande do Norte, meu avô nasceu no Rio Grande do Norte. Depois meu avô mudou-se para Paraíba, eu e meu pai nascemos na Paraíba. Depois eu me mudei para cá, me casei com uma pernambucana, meus filhos e meus netos já são pernambucanos. É por isso que eu queria juntar num estado só. Porque, inclusive, eu tenho muito desgosto de terem trocado o nome da cidade onde eu nasci. Que você não reconhece que é João Pessoa, né? Não, quando eu nasci não era não. Por quê? Porque era Paraíba, era o nome, era esse. Mas eu reconheço que na troca houve uma vantagem, foi o fato de que, para dizer, Paraíba, ora está falando no estado, ora está falando na cidade, como em São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo, é de São Paulo estado, é de São Paulo capital. Então tem essa vantagem. Mas é por isso que eu digo, se transformasse, olhe, Camarão era Rio Grandense do Norte. Henrique Dias era pernambucano. E André Vidal de Negreiros era paraibano. Então, a Batalha de Guararapes é que marca o início da formação disso que hoje a gente chama o Brasil. Então devia se juntar os três, chamar-se Estado dos Guararapes. E aí o nome da Paraíba voltava, era o único jeito de nome Paraíba voltar. Estado dos Guararapes. Podia ser no Recife, podia ser em qualquer lugar. Eu pessoalmente até incluiria Alagoas, porque eu faria da capital Penedo. Que é uma cidade, porque é uma cidade linda. Linda. Você morou um tempo em Natal também, né? Morei, sim. Pouco tempo, mas foi. Ainda criança. Cheguei lá como refugiado político. Tem alguma lembrança dessa época? Tenho. Apesar da pouca idade? Tenho. Eu me lembro da casa onde a gente ficou. Foi na praia? Foi numa praia, exatamente. Eu me lembro muito do barulho do mar, que me impressionou muito. E me lembro, eu dando a mão à minha mãe, andando pelo centro de Natal e ela me apontando o Zeppelin.
aquele dirigível alemão que estava aí passando por uma das primeiras viagens pelo Brasil, estava passando, a primeira vez que eu vi o Zeppelin foi em Natal, nessa época. E onde é que ficava essa casa? Né? Onde é que ficava essa casa? A casa ficava na Ponta do Morcego, né? Na Ponta do Morcego. Ali perto de Areia. Era a casa do governador? Era a casa dele. Foi em 30? Eu estive 2 vezes em Natal. Uma vez fiquei na casa do governador Juvenal Lamartine, outra na casa de um desembargador chamado Silvino Bezerra. Isso quando? Quando é que foi? 1930. 1930. O Ariano, e você tem uma história que você foi uma vez ao Palácio da Redenção, onde você nasceu na Paraíba, né? E pediram para que você... Fui barrado, não. Fui barrado porque ele não estava de gravata. Foi. Mas por quê? Aí você chegou a dizer que... Foi, aí eu disse, vejam como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando aqui. A primeira entrei nu e ninguém reclamou, porque eu tinha nascido lá, né? Ariano nasceu em 16 de junho de 1927, na Paraíba, como era chamada a capital do estado de mesmo nome naquela época. 8º dos 9 filhos de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e de Rita de Cássia Dantas Vilar Suassuna. O pai era o presidente da Paraíba e o berço de Ariano foi no Palácio da Redenção, sede do governo estadual. Nasceu lá durante o governo do seu pai, foi. Né? Foi esse momento, assim. Foi. Naquele tempo os governadores moravam nos palácios, né, do governo. Hoje é que fazem muito sabiamente a distinção, né? O Palácio do Governo é mais um prédio administrativo, mas morar, a pessoa mora. E nesse retorno ao Palácio da Redenção, a segunda vez que você foi lá, deu para reconhecer alguns ambientes? Deu para lembrar? Não, eu saí de lá muito pequeno. Agora, depois eu fui lá uma vez com a irmã mais velha, porque eu queria identificar o quarto onde eu nasci. E identifiquei. Por meio dela? Por meio dela, Identifiquei e até fiquei muito humilhado porque está transformado numa sala burocrática com 3 computadores lá. Está horrível. Uma frieza desgraçada no lugar onde eu nasci. Ariano, a morte do seu pai, ela marca muitos trabalhos seus, né? O que ela representou para você e até que ponto ela influencia o seu trabalho, a sua obra? Olha, é evidente que foi uma coisa que marcou a todos nós, a mim, a meus irmãos todos. Eu tinha 3 anos, mas me lembro exatamente do dia que chegou a notícia. A gente estava refugiado aqui em Paulista. Eu me refugiei primeiro, nós nos refugiamos primeiro no Rio Grande do Norte, por causa da situação política que estava vivendo na Paraíba, as perseguições que nós estávamos sofrendo. E agora o ambiente ficou insustentável depois da morte do presidente João Pessoa. Então, meu pai, que já estava aqui, morando num hotel aqui no Recife, mandou nos buscar, nós viemos e ficamos morando em Paulista. E foi lá que nós tivemos a notícia da morte do meu pai, que ele tinha sido avisado da possibilidade de que podiam matá-lo. Mas ele resolveu ir assim mesmo, porque ele ia se defender da acusação de ter sido o mandante da morte de João Pessoa. A acusação essa que hoje todo mundo sabe que era uma acusação puramente política, feita somente por ódio político, porque você veja, isso não entra na cabeça de ninguém. João Dantas era primo legítimo de meu pai. Ainda hoje, se eu quiser mandar matar uma pessoa, eu tenho gente que mata, basta eu pedir. Como é que meu pai, em 1930, fazendeiro sertanejo como ele era, ia mandar matar o presidente da Paraíba por um primo legítimo da mulher dele, formado em direito, advogado do Banco do Brasil. E outra coisa, João Dantas iria se submeter a isso, meu pai chegar junto dele, vai matar João Pessoa e ele ia matar. Tá certo? Quer dizer, isso hoje é uma coisa evidente, todo mundo na Paraíba reconhece que meu pai não tinha nada a ver com isso, mas ele foi morto por causa disso.
acusado de ser o mandante do assassinato de João Pessoa. É difícil falar desse episódio, tá lembrar bom. essa... Tá bom, me dá basta, já falei bastante. Aí foi nesse momento aí que vocês foram morar mais no sertão, em Itaperuá? Não, a gente já morava no sertão. Quer dizer, meu pai era um grande entusiasta do sertão e ele era de Catolé do Rocha, mas ele tinha problemas, porque meu pai tinha uma formação diferente, meu pai tinha formação universitária e os irmãos dele eram fazendeiros sertanejos típicos, com todas as qualidades e todos os defeitos. Então havia muita briga de família lá no município dele. E ele então estava pretendendo morar em Itaperuá, que era um município da família de minha mãe, da mulher dele. E ele chegou a construir uma casa onde ele nunca morou, porque ele construiu em 1930 e exatamente morreu aí. Ele estava pretendendo se fixar em Itaperuá, morar em Itaperuá. Agora, veja bem, ele continuou, apesar de sair do governo, ele continuou com atividade política. E então ele foi forçado a ir para a capital e eu também, sendo que ele ficava no Rio. Nós ficávamos na Paraíba e ele no Rio. Ele ia de navio, vinha para cá para o Recife, tomava o navio aqui no Recife e ia para o Rio. Era deputado federal. Era deputado federal. E morávamos, estávamos morando na capital, mas depois já de ter morado um ano no sertão. Bom, aí quando ele morreu, nós voltamos para o sertão. Ficamos no sertão de 1930, do fim de 1930 até 1942, quando nos mudamos para o Recife. Quer dizer, sua infância foi toda no sertão. Chão no sertão. Pé no chão no sertão. Nas fazendas da família. Entre os 10 e os 15 anos, eu passava 9 meses aqui no Recife, porque eu ficava interno num colégio estudando. Minha mãe não queria que a gente estudasse na capital da Paraíba, porque os ódios lá continuavam. Então ela fez com que a gente viesse estudar aqui. Todos nós estudamos aqui no Recife. A gente vinha do sertão da Paraíba, morava no sertão da Paraíba e estudava no Recife. Agora, quando os meus irmãos mais velhos já tinham se formado, já estavam trabalhando aqui como médicos. Aí ela se mudou, porque aí era melhor vir para cá, aí ficamos todos aqui juntos. Ela fazia muita questão de manter a família toda. Essa mudança foi em 42. Essa aí foi em 42. Foi aí que eu... Essa infância no sertão, já foi aí que começou essa paixão pelas raízes nordestinas? Começou a observar as pessoas? Olha, isso todo escritor sabe disso. A época da infância, da adolescência é muito importante na formação do universo mítico. É um momento de grande observação. É um momento dos primeiros deslumbramentos diante da vida, não é? Você acredita que você nasce escritor, Ariano? Você nasce com essa veia artística? Não precisa sofrer influência, não precisa ter nenhum escritor? Isso não sei não. Comigo saiu muito cedo. Quer dizer, eu comecei a ser um grande leitor assim que me alfabetizei. Eu gostava de ler. Estimulado por alguém ou pela vontade mesmo? Olha, estimulado. De conhecer, Por um lado, estimulado. Por outro, por gosto mesmo. Primeiro, eu tive a sorte de meu pai, que era um grande leitor, e deixou uma biblioteca muito boa. Eu ainda hoje eu tenho livros que são do acervo dele. Então ele gostava muito de Eça de Queiroz. Eu encontrei as obras de Eça de Queiroz no acervo dele, né, na biblioteca dele. Euclides da Cunha. Né? Apesar de ter convivido pouco tempo com ele, quer dizer, foi uma forma de você conviver com ele, tendo acesso e mexendo nessa biblioteca dele. A influência dele veio por dois modos, Diógenes. Primeiro, por isso, por causa da biblioteca que ele nos deixou. Em segundo lugar, porque tinha havido um acontecimento curioso. Minha mãe era a mais velha dos irmãos dela. E meu avô
quando meu avô morreu, minha avó estava grávida ainda da última filha. Então, os dois últimos irmãos de minha mãe, Manuel Dantas Vilar e Maria das Neves Dantas Vilar, irmão de minha mãe, a criação deles foi terminada por meu pai e minha mãe, que meu pai já estava casado e ele ficou com os dois em casa. Então, esse meu tio, Manuel Dantas Vilar, exerceu uma profunda influência. Ele gostava muito de literatura. É o pai do Manelito. É o pai do Manelito. E um dia eu fiquei curioso, eu perguntei a ele, eu digo, meu tio, como é que o senhor, que concluiu somente o curso primário, tem esse gosto literário? E ele disse, foi seu pai, meu filho. Quer dizer, veja, então, ele recebeu essa formação de meu pai e passou para mim. Quer dizer, a influência do meu pai veio por ele de novo. E o outro tio, esse era primo nosso, ele chamava-se Joaquim Duarte Dantas, e se tornou meu tio afim, porque casou-se com essa irmã mais nova de mamãe. A relação filial dessa tia minha com a minha mãe era tão grande que os filhos dela não chamavam minha mãe de tia, chamavam de vovó. Porque mamãe foi quem terminou de criá-la. Isso acontecia muito, acontece ainda muito no Nordeste, no interior. Pois é. Do Nordeste. Então, o marido dela, Joaquim Duarte Dantas, também tinha bom gosto literário. E também exerceu uma influência muito grande em mim. E não é por acaso que meu filho mais velho chama-se Joaquim, como ele, Joaquim Duarte Dantas. A minha filha mais velha chama-se Maria das Neves, como minha tia. E o terceiro chama-se Manuel Dantas Vilar Suassuna. Eu, inclusive, botei o nome completo dele, só acrescentando Suassuna, para prestar homenagem e marcar minha gratidão a ele.